A gente passa os primeiros 20 dias do mês olhando pro extrato bancário com a mesma atenção devota que o náufrago reserva para o horizonte em busca de um mastro, rezando para o algarismo vermelho decidir virar azul por pura piedade divina. Tem uma matemática muito específica que todo mundo aprende a fazer meio contra a vontade, mais ou menos igual a quem aprende a nadar porque jogaram na parte funda da piscina. É a conta do quinto dia útil. O dinheiro cai na conta na madrugada de uma sexta-feira ou numa segunda meio cinza e por uns 30 minutos ele parece grande. Tem aquele saldo bonitinho na tela do aplicativo, a notificação verdinha subindo no topo do celular, e por um instante bem curto, quase infantil, você se pega olhando para a aba de extrato com a mesma dignidade de quem herdou uma pequena fazenda. Você pensa que talvez este mês seja diferente. Que quem sabe dê para comprar aquele café um pouco melhor, ou pagar à vista aquela besteira que ficou no carrinho do site desde o mês passado. Aí você vai abrir o aplicativo do banco de novo, só para conferir se um número não era miragem, e o primeiro boleto automático morde a primeira fatia. Não é nenhuma mordida grande, é só um petisco. Mas é o suficiente para baixar a bola. A gente vive essa ilusão de que o mês tem 30 dias iguais, mas a verdade é que o mês brasileiro tem 3 dias de riqueza e 27 de arqueologia financeira. Os primeiros dias são os dias das coisas inteiras. Você compra o pão na padaria e paga com a nota de 20 sem pensar muito no troco. Você passa no mercado e coloca o azeite de vidro verde escuro no carrinho sem precisar olhar para a etiqueta de baixo para ver se tem promoção de óleo misto. É uma liberdade muito modesta, mas que dá uma sensação de respiração funda, sabe? O peito expande. Parece que a gravidade tá um pouquinho mais fraca. Só que essa fase dura menos que a bateria de celular viciado. No dia 7, a fatia do cartão de crédito chega, cobrando a vida que você levou no mês retrasado. No dia 10, o aluguel já levou a carcaça do animal inteiro. E quando chega o dia 12, o que sobrou na conta é aquela quantia que tem centavos quebrados, tipo R$ 34,80, que não serve nem pra encher meio tanque de moto, mas serve perfeitamente pra te lembrar que você é um funâmbulo andando em cima de um cabo de vassoura esticado sobre o abismo, só que sem a sombrinha de equilíbrio. E o pior de tudo não é o fato de o dinheiro sumir, porque a gente já sabe que ele vai sumir, a gente assina o contrato com essa certeza desde a entrevista de emprego. O pior é o cardápio mental que vai mudando junto com o saldo. Você repara nisso na hora do almoço. No dia 5, você vai naquele restaurante Aquilo que tem carne de verdade, o bife grelhado na chapa na sua frente, a batata frita que ainda tá crocante porque acabou de sair. No dia 15, você já tá naquele esquema de almoçar o resto de arroz que sobrou de ontem com um ovo frito cujas bordas estão meio queimadas porque a frigideira tá sem teflon. No dia 22, o almoço já virou um conceito abstrato. Você come um pacote de biscoito creme cracker de marca genérica, tomando café solúvel requentado e tenta se convencer de que isso é jejum intermitente por opção, que você tá fazendo um detox moderno, quando na real o seu estômago tá só processando a humilhação de saber que o sabonete líquido vai ter que ser usado com água nos últimos 3 dias para render mais. Sabe aquela frase do Sêneca sobre a brevidade da vida? Ele dizia que a gente não tem falta de tempo, mas que desperdiça muito dele. Mas se o Sêneca vivesse no Brasil contemporâneo e tivesse que pagar boleto de condomínio e taxa de religação de luz, ele ia adaptar a tese. Ele ia olhar pro extrato bancário de um brasileiro médio no dia 22 e ia pensar: caramba, o problema não é que a vida é curta, é que o salário é um flash. A gente gasta o equivalente a 30 dias de força de trabalho em 3 dias de pagamento de dívidas acumuladas. Sêneca falava sobre como o homem se empobrece não por ter pouco, mas por querer muito. Mas ele nunca tentou comprar 1 quilo de tomate orgânico ou pagar a taxa de manutenção de conta corrente num banco digital que te cobra até para respirar o ar do aplicativo. A gente entra no estado de transe econômico que afeta até o jeito de caminhar na rua. Você já reparou como a pessoa sem dinheiro anda diferente? Ela anda olhando pro chão, desviando dos buracos da calçada com uma precisão cirúrgica, não porque ela tem medo de torcer o tornozelo, mas porque ela tem medo de que, se ela tropeçar e cair, rasgue a calça jeans, e comprar uma calça nova agora é um evento geopolítico que exige planejamento orçamentário de 3 meses. A gente anda encolhido. O corpo vai murchando para caber na escassez. Você entra na farmácia só para comprar uma dipirona e sai de lá pisando em ovos, olhando pros lados como se tivesse traficando remédio controlado, porque qualquer caixinha de anti-inflamatório genérico custa meio dia do seu suor. Karl Marx dizia que o trabalhador se torna tão mais pobre quanto mais riqueza produz, porque o fruto do trabalho dele vira mercadoria nas mãos dos outros. Mas Marx não viu o detalhe moderno. Além de produzir a mercadoria e não ficar com ela, o trabalhador moderno ainda precisa assinar um termo de consentimento digital para que o banco pegue o salário dele na fonte, antes mesmo que o dinheiro use tocar a pele da mão do cidadão. É uma abstração tão grande que o dinheiro hoje em dia é só um número que passa correndo pelo seu aplicativo. Você nem chega a ver a cor do papel. O papel moeda virou artigo de museu.
O seu salário é só um arquivo de texto que atualiza e desatualiza às 8 da manhã. Tem uma hora que a casa cai, não a casa física, mas a casa psicológica. É aquela terça-feira à tarde em que você tá no meio de uma planilha chata no trabalho, ou olhando pra tela do computador, fingindo que tá muito ocupado, e bate aquela tontura leve de quem não comeu direito no café da manhã, porque o pacote de pão de forma tava caro demais. Você olha pro lado e pensa, o que é que eu tô fazendo aqui? Não é uma crise existencial profunda sobre o sentido da alma ou o destino do cosmos. É uma crise de balancete. É a epifânia de que a sua energia vital, o seu tempo de sol, o seu joelho que estala quando levanta da cadeira, o seu cansaço acumulado nas costas, tudo isso foi convertido numa quantidade de dinheiro que mal dá para pagar o frete das coisas que você precisa para continuar vivo para trabalhar no dia seguinte. É um loop perfeito. Você trabalha para pagar o aluguel que te abriga, para você dormir e conseguir ir trabalhar para pagar a comida que te sustenta, para você ter força para trabalhar. A engrenagem é tão redondinha que dá até raiva. E o pior é que a culpa é sempre sutilmente empurrada pra cima de você. Se o salário some, a culpa é sua que não fez cursos de finanças pessoais, que não investiu em tesouro direto, que comprou aquele café gourmet de R$8 no dia 3 do mês. Como se o café de R$8 fosse o culpado por você não conseguir dar entrada num apartamento de 2 quartos na zona intermediária da cidade antes de completar 50 anos. É o tal do gaslighting econômico. O sistema te paga o mínimo possível e depois te culpa por você não saber fazer malabarismo com R$0. E aí a gente vai empurrando. O mês vai ficando longo, pesado, arrastado. As horas da tarde de quinta-feira parecem ter 90 minutos cada uma. Você começa a olhar para a geladeira com a mesma expressão de um arqueólogo diante de uma tumba vazia. Tem meia cebola murcha, o restinho de requeijão que já tá com a borda amarelada e um limão meio seco que tá lá desde o começo do mês passado. E você pensa criativamente no que dá pra inventar com isso, como se fosse um chefe de programa de TV de culinária de sobrevivência. Aí você lembra daquela frase clássica do Epicuro, que dizia que a riqueza verdadeira não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. É uma frase linda, perfeita pra você colar num poste de Pinterest com fundo de aquarela pastel. O problema é que o Epicuro não morava no país onde o quilo da batata oscila como se fosse criptomoeda e o aluguel consome 60% do que você ganha com o suor do seu rosto. Os desejos que a gente tem não são luxúria, não são capricho de ostentação. O meu desejo atual, profundamente hedonista e burguês segundo os padrões da antiguidade clássica, é conseguir comprar um pacote de papel higiênico de 12 rolos sem sentir que tô comprometendo o orçamento das férias de verão que eu nunca tenho. O Epicuro vivia num jardim em Atenas, comendo azeitona e filosofando sobre a moderação. Queria ver ele moderando o consumo com a conta de luz vindo com bandeira vermelha patamar 2. É fácil pregar o desapego material quando o seu custo de vida básico não inclui taxa de esgoto e internet de fibra ótica para poder mandar o relatório em PDF pro chefe às 10 da noite. A filosofia antiga é maravilhosa, mas ela tem um pequeno ponto cego. Ela esqueceu de combinar com o capitalismo tardio que a sobrevivência básica hoje custa aos olhos da cara. Mas a gente segue. O brasileiro tem essa capacidade meio trágica de achar graça da própria desgraça. Você entra no grupo de WhatsApp da família e tá lá a figurinha do bonequinho correndo de fogo, ou o clássico meme do mês de março que já tem 74 dias e ainda não acabou. A gente faz piada porque se a gente parar pra olhar o extrato bancário com a seriedade que ele exige, a única alternativa lógica seria deitar no chão da sala em posição fetal e esperar a extinção da espécie humana. A comédia virou o nosso único analgésico de balcão. Você ri do saldo negativo de R$123,40 para não ter que chorar na fila do caixa do supermercado quando o visor da maquininha de cartão pisca aquela luz vermelha maldita com a mensagem transação não autorizada. Sabe aquela sensação física na nuca? Um calorzinho estranho, o coração que dá uma falhada de leve, a boca que seca na mesma hora. É o pânico burguês contemporâneo. E o pior é que a moça do caixa continua passando as suas compras com aquela cara de quem já viu essa cena exatas 200 vezes só naquela manhã. Ela não te julga, ela só tem pressa porque a fila atrás de você tá crescendo e o próximo cliente já tá bufando porque o teu iogurte travou a esteira. Aí você tem que tirar o pacote de peito de peru light e o azeite extra virgem, fingindo uma naturalidade que beba o Oscar de melhor atuação dramática. Ah, sabe o que é? Errei na conta, esse azeite aqui eu peguei por engano, pode deixar estornado mentira. Você pegou com dor no coração, rezando pro preço estar dentro do limite, e descobriu que o limite era você. Karl Marx falava sobre a alienação do trabalho, sobre como a gente se torna estranho ao produto que produz. Mas tem uma alienação moderna que é ainda mais íntima, a alienação do próprio dinheiro. Você trabalha 22 dias úteis, aguenta reunião que podia ser um e-mail, atende cliente sem noção, engole desaforo com sorriso amarelo no rosto, e no fim do mês o dinheiro passa pela sua conta bancária como um visitante ilustre que só entra pela porta dos fundos, acena de longe e vai embora sem pagar a conta do bar.
Você mal encosta nele. Ele é um número digital num aplicativo de banco que muda de cor do azul para o vermelho com a mesma velocidade que a gente muda de ideia sobre pedir ou não aquela pizza no domingo à noite. E por falar em domingo à noite, é exatamente nesse horário que a conta chega, não só a financeira, mas a emocional. O sol vai baixando, a luz da sala vai ficando com aquela cor de cinza londrino, e começa a tocar no fundo da alma aquela musiquinha invisível do Fantástico anunciando que o descanso acabou e a roda gigante vai voltar a girar. O saldo da conta tá lá, estático, negativo ou zumbificado, e você percebe que passou mais um mês correndo atrás da própria cauda como um cachorro tonto. Mas olha só, você sobreviveu. Parece pouco, parece um prêmio de consolação bem medíocre, e é mesmo, mas no mundo que suga a nossa energia vital centavo por centavo, chegar vivo na metade do mês seguinte já é um ato de resistência meio patético, mas ainda assim heróico. Não vai ter estátua na praça, não vai ter diploma de honra ao mérito, não vai ter folga remunerada por dano moral coletivo. O que vai ter é o despertador tocando às 6 da manhã de segunda-feira, implacável, idiota e pontual como sempre. Então bota o café pra coar, limpa a bancada, respira fundo e vai lá. O mês é longo, a grana é curta, mas a tua paciência é infinita, mesmo quando você acha que ela acabou faz tempo. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.